Olá, tudo bem? Mais uma aula nossa, essa é a 8ª aula. Parabéns se você chegou até aqui. Você é um verdadeiro guerreiro, uma guerreira, um forte candidato, para essa prova. E é isso aí, sigamos firmes e fortes nos nossos estudos, Com a nossa lei orgânica nas mãos. Vamos lá, começar mais uma aula. Olá, seção 2ª, da política urbana, artigo 157. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. A propriedade urbana cumpre a função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 2º. É facultado ao município, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de 1. Parcelamento ou edificações compulsórias. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. De emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate, grifa aí, de 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, de 6% ao ano. Parágrafo 3º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 4º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Artigo 158. São isentos de tributos os veículos de tração animal e os demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor, empregados no serviço da própria lavoura ou no transporte de seus produtos devidamente cadastrados no órgão municipal competente. Artigo 159. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado disporá, entre outras matérias, sobre 1. Normas relativas ao desenvolvimento urbano. 2. Política de formulação de planos setoriais. 3. Critério de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas a moradias populares com facilidade de acesso aos locais de trabalho, serviços e lazer. 4. Proteção ambiental. Parágrafo único. O controle do uso e ocupação do solo urbano implica, entre outras, nas seguintes medidas. 1. Regulamentação de zoneamento. 2. Especificação dos usos do solo permitidos ou permissíveis em relação a cada área, zona ou bairro da cidade. 3. Aprovação ou restrição de loteamento. 4. Controle das construções urbanas. 5. Proteção da estética da cidade. 6. Preservação das paisagens, dos monumentos, da história e da cultura da cidade. 7. Controle da poluição. 8. Nas áreas destinadas à função social, incentivo à prática do desporto. Artigo 160. Para a elaboração das partes que compõem o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, em especial as relativas à delimitação das zonas urbanas e agrícola, sistema viário, zoneamento, loteamento, preservação, renovação urbana, equipamento, deverão, obrigatoriamente, ser levadas em consideração, entre outras, as seguintes diretrizes. 1. O planejamento global do município, com vistas à integração cidade-campo, direcionando-se às diversas áreas e regiões, segundo critérios recomendáveis de ocupação,
e, da medida do possível, a sua vocação natural, impondo-se restrições de uso e coibindo-se o adensamento na faixa de território municipal ao longo das divisas com os demais municípios, destinando-a à produção agrícola e demais atividades, compatíveis de forma a constituir um cinturão verde à sua volta. Inciso segundo. A preservação do meio ambiente, em especial, pela projeção recomendada das novas ligações viárias. A linha B, pela liberação e implantação ordenada de novos loteamentos, de conjuntos habitacionais e assentamentos populares. Inciso terceiro, a economia de custos, a funcionalidade e a comodidade urbana, em especial pelo planejamento e regulamentação de: a linha A, sistemas viários ou vias novas em determinadas regiões com liberação concomitante de loteamento, com projeção coincidente de vias e com a cobrança da contribuição de melhoria. B, loteamento com a implantação de infraestrutura recomendável a cada região e tipo de loteamento. C, conjuntos habitacionais com a implantação de infraestrutura e equipamento urbanos e comunitários a cargo dos responsáveis. A linha D, condomínios com limitação de sua dimensão em até 1 quarteirão, ressalvados os casos indicados em lei, no interesse da preservação ambiental. Inciso 4. A aplicação, conforme o caso, entre outros, na forma da lei, dos seguintes institutos e instrumentos jurídicos. A linha A, contribuição de melhoria. B, desapropriação para reurbanização. C, pagamento nas desapropriações amigáveis mediante concessão de índices construtivos. D, concessão de índices construtivos aos proprietários de imóveis tombados, aos que sofrerem limitação em razão do tombamento ou aos que cederem ao município imóvel sob preservação. 5. A regularização fundiária, mediante estabelecimento de normas especiais de... Artigo 161. Entre os setores especiais, incluir-se-ão os de produção científica e cultural, localizados em regiões onde se concentrem instituições voltadas à ciência, à cultura e às partes, para os quais serão traçadas diretrizes peculiares de uso e ocupação do solo. Artigo 162. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado definirá o sistema, diretrizes e bases do planejamento municipal equilibrado, harmonizando-o com o planejamento estadual e nacional. Artigo 163. A deliberação do plano diretor se fará por lei complementar, aprovada por maioria de 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, em 2 votações, com interstício mínimo de 10 dias. Artigo 164. O município, por iniciativa própria ou com a colaboração do Estado, providenciará o estabelecimento de um sistema estatístico, cartográfico e de geologia, que servirá como base para o planejamento. Artigo 165. O planejamento municipal será realizado na forma da lei pela Secretaria Municipal, que sistematizará as informações básicas, coordenará os estudos, elaborará os planos e projetos relativos ao plano diretor e supervisionará a sua implantação. Artigo 166. Será criado um Conselho Municipal de Planejamento, formado por representantes de distintas entidades da sociedade civil, que terão parte na elaboração e execução do plano diretor do município. Seção 3ª. Da postura rural. Artigo 167. Esta seção compreende as obrigações que todos os proprietários rurais, ocupantes temporários e a comunidade rural devem observar, com acompanhamento técnico habilitado, com vistas a uma melhor conservação do solo,
das estradas rurais, dos mananciais de água, melhor utilização de agrotóxicos e a melhoria da qualidade de vida, observado os seguintes preceitos. Inciso 1. É proibida a utilização para quaisquer fins das faixas de domínio das rodovias, observadas a seguintes classificação. A. Rodovia municipal principal. Apresenta faixa de domínio de 30 metros, 15 metros para cada lado do eixo central. B. Rodovia vicinal. Apresenta faixa de domínio de 25 metros, 12 metros e 50 centímetros para cada lado do eixo central. E são as rodovias que atendem mais que 10 propriedades e não se enquadram nas rodovias principais. C. Rodovia secundária. Apresenta faixa de domínio de 20 metros, 10 metros para cada lado do eixo central, e são as rodovias que atendem até 10 propriedades. Inciso 2. É proibido debaixar os bigodes ou meias-luas, lombadas ou outros sistemas que visem a contenção de água para a conservação da estrada, bem como a construção de terraços em desnível, provocando desvio de água para as estradas, divisas, propriedades vizinhas e cursos d'água, exceto os autorizados pela secretaria competente. 3. É proibido transitar ou fazer manobras nas estradas com máquinas e implementos agrícolas que venham a danificar o seu leito. 4. Os carreadores, pontes, bueiros, caixa de retenção, bigodes ou meias-luas, lombadas ou passadores de gados devem ser conservados pelos proprietários quando esses estiverem na sua propriedade. 5. Os terraços, curvas de nível e cordões de contorno existentes na propriedade ou a serem construídos não poderão direcionar água para os carreadores. 4. Todos os terraços, curvas de nível e cordões deverão ser construídos de maneira a conduzir a água para o interior da propriedade, independentemente se a divisa for uma estrada, cerca, rio ou outra propriedade. 7. Toda propriedade é obrigada a manter uma reserva legal mínima, correspondente a 20% da área da propriedade, formada por espécies nativas da região, conforme a legislação pertinente, visando manter a fauna e a flora. 8. As propriedades rurais deverão preservar os rios ou qualquer curso de água, desde o seu nível mais alto através da mata ciliar, cuja proporção será em função da largura do leito do rio ou curso de água, conforme tabela constante do Código Florestal. 9. Nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olho d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, as matas ciliares deverão ser mantidas num raio mínimo de 50 metros. 10. Ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais, deve-se manter uma faixa de mata ciliar de 50 a 100 metros. 11. Deve-se preservar as várzeas e áreas úmidas, exceto se sua utilização foi autorizada pela secretaria competente. 12. As fontes de água devem ser protegidas, impedindo sua contaminação, observando-se a sua utilização nacional. 13. Nos trabalhos de manutenção das estradas, o poder público municipal poderá extrair cascalhos similares das propriedades próximas às obras, caso seja dificultada a referida exploração. A administração poderá recorrer ao Instituto da Desapropriação por Utilidade Pública, de acordo com a legislação vigente no país. 14. É proibida a retirada de areia e cascalho do leito das estradas. Parágrafo único.
Lei ordinária regulamentará quais as estradas que compõem a classificação prevista na linha A do inciso 1º do presente dispositivo, bem como as penalidades cabíveis aos preceitos ora estatuídos. Capítulo 2º. Da Ordem Social. Seção 1ª. Disposição Geral. Artigo 168. O município de Ponta Porã, em ação conjunta e integrada com a União e o Estado, assegurará os direitos relativos à educação, saúde, alimentação, cultura, capacitação ao trabalho, à assistência social, à segurança pública, ao lazer, ao desporto, ao meio ambiente equilibrado, priorizando a pessoa humana. Seção 2ª. Da saúde. Artigo 169. A saúde, grifem aí, é direito de todos os cidadãos e o município, como integrante do Sistema Único de Saúde, implementará políticas sociais e econômicas que visem a preservação, a redução e eliminação do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 170. O município promoverá serviço de atenção à saúde, serviços hospitalares e dispensários, cooperando com a União e o Estado e com as iniciativas particulares e filantrópicas, combate a moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas, combate ao uso de drogas, serviço de assistência à maternidade e à infância, a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino de rede municipal e privada, tendo caráter obrigatório e gratuito, formação de consciência sanitária individual desde as primeiras séries do ensino fundamental, atividades técnicas de apoio, atenção à saúde da criança e adolescente, atenção à saúde da mulher, atenção em odontologia social, atenção em alimentação e nutrição, atenção às doenças transmissíveis, crônico-degenerativas e outras não transmissíveis dos acidentes e da saúde do trabalhador, serviço de vigilância sanitários tais como a. Serviço de inspeção de alimentos e saneamentos, b. Serviço de fiscalização de estabelecimentos de interesse da saúde, c. Serviço de saúde de trabalhador. 15. Serviço de vigilância epidemiológica, tais como a. Serviço de investigação epidemiológica, b. Serviço de imunização, c. Serviço de controle de zoonoses e vetores. Parágrafo único. Compete ao município, grifem, suplementar, se necessário, a legislação federal e a estadual, que disponha sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde, que constituem um sistema único. Artigo 171. Considerando a peculiaridade de área de fronteira e polo turístico, deve-se garantir recursos específicos da União, Estado e município para atenção à saúde. Parágrafo único. Sempre que houver a iminência de uma endemia ou epidemia, deverão ser destinados recursos para o enfrentamento do problema. Artigo 172. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização com direção única. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Parágrafo único. As ações e serviços de saúde pública são de relevância pública, cabendo ao Poder Público Municipal dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros,
e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 173. O município manterá um fundo de saúde regulamentado conforme disposto nos artigos 198, parágrafos 2º e 3º e 77 do ADCT, ambos da Constituição Federal, financiado com recursos orçamentários da Seguridade Social, da União, do Estado e do município, além de outras fontes. Parágrafo 1º. O volume de recursos destinado ao Fundo de Saúde será definido na lei orçamentária. Parágrafo 2º. Os recursos de que trata este artigo serão fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde, órgão consultor e deliberativo, para a gestão dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde. Artigo 174. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos, sendo vedado a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Seção 3ª. Da assistência social. Artigo 175. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais e reger-se-á pela norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social do país, preconizada pela Lei Orgânica de Assistência Social, chamado de LOAS, e pela Política Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Para efeito do caput deste artigo, será criada política municipal de assistência social que instituirá a proteção social do município. Será realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento das necessidades básicas da população e tem por objetivo 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 3. A promoção da integração do mercado de trabalho. 4. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de necessidades especiais e a promoção de sua integração à vida comunitária. Parágrafo 3º. A assistência social será realizada de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Artigo 176. As ações municipais na área da assistência social serão implementadas com recursos do orçamento do município e das esferas estadual e federal, bem como de outras fontes, observando as seguintes diretrizes. 1. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política da assistência social em cada esfera do governo. 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 3. Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera do governo municipal. Seção 4ª. Do abastecimento e defesa do consumidor. Artigo 177. O município atuará na área do abastecimento e defesa do consumidor. 1. Criando mecanismos de apoio à comercialização da produção e incrementando ações junto aos estabelecimentos de distribuição de alimentos básicos com controle de preços e qualidade. 2. Provendo ações específicas, visando a orientação ao consumidor e a educação alimentar. 3. Organizando e mantendo um sistema de abastecimento alimentar à população carente. 4. Fomentando a produção agrícola e adotando política de plantio de produtos básicos ou hortifrutigranjeiros em áreas ociosas.
5. Criando, mediante lei, fundos específicos para o desenvolvimento e fiscalização da área de produção e distribuição de alimentos à população. Artigo 178. O município criará o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, com atribuições e composição que a lei estabelecer. Agora nós vamos partir para testar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Sempre muito importante, depois da gente fazer as nossas leituras, né? A repetitividade, certo? Então, assim, quanto mais for lida a lei orgânica ou qualquer outra legislação que seja pedido, maior a probabilidade, né, de conseguir acertar, né, fazer as alternativas tanto aqui nas nossas atividades quanto na hora da prova. Então, assim, leiam, releiam, vejam, revejam os vídeos quantas vezes forem necessários, tá? Vamos lá? Número 22, dando continuidade, né, aos nossos estudos. Segundo a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, no que diz respeito à ordem econômica, marque a alternativa correta. Então, sempre naquele esquema. Circule a palavra correta, né? E vamos procurar a palavra-chave, que já está ali, né, entre aspas, a ordem econômica. Vamos lá. Letra A. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o município exercerá, na forma da lei, apenas as funções de fiscalização, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Será que é isso? B. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justa e solidariedade sociais. C. O município dispensará às microempresas as de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico igualitário, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. D. O município não poderá, em caso de relevante interesse coletivo, por meio de empresa pública, sociedade de economia mista ou outra entidade, explorar atividade econômica, nos termos da lei. E. O município deixará de promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social? Vamos ver? 1, 2, 3. Qual é a nossa resposta correta? Muito bem, para quem marcou a alternativa B. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade sociais. Próxima, 23. De acordo com a ordem social, no que diz respeito à saúde, na Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, marque a alternativa correta. Vamos lá no nosso esquema, circule correta, né? Palavra-chave a gente vai falar sobre a saúde. Vamos lá. A saúde é direito de todos os cidadãos e o município, como integrante do Sistema Único de Saúde, implementará políticas sociais e econômicas que visem a prevenção, a redução e eliminação do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso parcial e desigual às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É isso que fala pra gente? B. O município promoverá serviço de atenção à saúde, serviços hospitalares e dispensários, cooperando com a União e o Estado e com as iniciativas particulares e filantrópicas. Combate às moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas. Combate ao uso de drogas, dentre outros. C. Não compete ao município suplementar, se necessário, a legislação federal e a estadual, que disponha sobre a regulamentação,
fiscalização e controle das ações e serviços de saúde, que constituem um sistema único. Será? D. Considerando a peculiaridade de área de fronteira e polo turístico, não se deve garantir recursos específicos pela União, Estado e município para atenção à saúde? E. As ações e serviços de saúde pública não são de relevância pública, não sendo necessário ao poder público municipal dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita apenas por terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, pause, leia com calma, marque sua alternativa. 1, 2, 3, vamos ver. Muito bem, para quem marcou a letra B. O município promoverá serviço de atenção à saúde, serviços hospitalares e dispensários, cooperando com a União e o Estado e com as iniciativas particulares e filantrópicas. O município promoverá serviço, de combate às moléstias específicas, contagiosas e infectos contagiosas. O município promoverá serviço, de combate ao uso de drogas, dentre outros. Parabéns para quem marcou essa alternativa. 24. Segundo a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, referente à assistência social, ela será realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento das necessidades básicas da população e tem por objetivo, exceto. Então, a maioria estão corretas, mas tem uma que não faz parte, que não é. Exceto, marca essa palavrinha em quadrado e marca a palavra-chave que é assistência social. É sobre ela que nós vamos, procurar a alternativa. Tem por objetivo, então, letra A, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. B, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. C, a promoção da integração ao mercado de trabalho. D, serviços de assistência à maternidade e à infância. E, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de necessidades especiais e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, nós estamos testando os nossos conhecimentos da leitura que nós fizemos. Vamos ver? 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou aí a letra D, Ela não faz parte ali dos objetivos, Serviços de assistência da maternidade e à infância, tá bom? Beijocas, nos vemos na próxima aula, guerreiros!